Para repercutir essa questão, nós conversamos agora com Antônio Cláudio Muriz de Oliveira, que é advogado, jurista, foi secretário de Segurança Pública no Estado de São Paulo e é membro da Comissão Arnes. Boa noite, doutor Mariz, seja muito bem-vindo, prazer falar com o senhor. O prazer é todo meu, estou inteiramente à disposição de vocês. Muito Maravilha. obrigada. Doutor Mariz, eu queria que o senhor trouxesse para a gente um panorama essa confusão que vem gerando de participação de policiais militares da ativa em atos políticos, esses atos aí chamados de antidemocráticos, por 7 de setembro. Lembrando para os nossos telespectadores da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, que a Constituição proíbe esse tipo de posicionamento. O senhor já lidou com policiais à frente quando foi secretário de Segurança Pública do Estado. Eu queria que o senhor trouxesse um panorama para a gente desse atual momento. É um momento muito difícil em que coisas estranhas estão acontecendo. E a repercussão de uma fala oficial é a causa dessas estranhezas que nós estamos assistindo. A fala oficial é uma fala que não tem respeitado as leis do país, a Constituição, não tem respeitado as instituições e, mais do que isso, tem pregado a desarmonia e a intolerância. Nesta medida, há repercussões desta fala. E essas repercussões, infelizmente, estão atingindo hoje forças policiais, como você bem disse, proibidos os seus integrantes de participar de manifestações políticas, mas estão, sim, se pronunciando. Tivemos um mau exemplo de um general que fez, dois generais até, que fizeram pronunciamentos eminentemente políticos, e isso atinge a tropa do Exército, da Marinha, da Aeronáutica e das polícias militares. A Polícia Militar é a força auxiliar do Exército. A Polícia Militar tem por incumbência a segurança pública, a incolumidade das pessoas e, nesta medida, não pode participar de atos políticos. Ela não é uma força de governo. A força pública antiga, a atual Polícia Militar, é uma força de Estado, é uma polícia do Estado trabalhando em prol da sociedade, de modo que os seus integrantes têm que seguir as regras de disciplina e seguir e obedecer a hierarquia. Certo. Doutor, eu queria saber sobre a confusão ainda sobre esse tema, que é feita, talvez propositalmente, aí o senhor vai poder falar melhor para a gente, sobre a questão da liberdade de expressão ou liberdade de opinião. O que se diz muito é que eu sou um policial militar, hipoteticamente, tá? Não importa se é na ponta da cadeia de comando, se praça, se oficial, não importa. Mas eu sou uma pessoa antes de ser esse servidor do Estado, então eu tenho direito à minha expressão de opinião, à minha expressão política. Só que temos os regulamentos e disciplinas da PM. Como mensurar essas duas coisas e, sobretudo, não deixar que essa confusão desinforme? A questão toda independe até do manifestante ser da polícia, ser do exército, ser do judiciário. A questão é outra. O direito à liberdade de opinião e de manifestação, como toda liberdade, como todo direito, encontram barreiras. E essa barreira para a liberdade de expressão está exatamente na dignidade das pessoas e na honra das pessoas. Eu tenho opinião, eu posso expressá-la, desde que eu não atinja ninguém, desde que eu não atinja as instituições, desde que eu não atinja as pessoas, porque do contrário não será liberdade, será uma ação absolutamente fora de qualquer controle. A minha liberdade cessa no momento em que eu tenho que respeitar a sua dignidade e a sua honra. A minha liberdade cessa no momento que eu tenho que respeitar as instituições do país, em que eu tenho que respeitar a Constituição, as leis e, mais do que isso, a paz e a harmonia social. Ninguém tem liberdade de ir à praça pública e pedir para o povo pegar em armas. Ninguém tem liberdade de ir à praça pública e dizer assim, vamos matar. Agora, o mau exemplo está sendo dado. O presidente da República fala que o povo tem que andar armado. O presidente da República diz que o povo não precisa comprar feijão.
Então, é uma situação muito difícil e cumpre a nós, cidadãos conscientes, patrióticos, que querem esse país melhor, cumpre a nós resistir contra essa investida de intolerância, intolerância odienta, intolerância que vai nos levar ao caos se nada for feito. Os militares não podem sair às ruas e nenhum cidadão pode usar da liberdade de expressão para ofender outro cidadão ou para pedir a queda das instituições. Muito bom. Doutor Maris, o senhor, como secretário de Segurança Pública, que já como foi do Estado de São Paulo, já lidou, né, com a PM, enfim, lidava com essa questão especificamente. Se lembra de ter visto algo, doutor Maris, como vem acontecendo com as polícias e com o bolsonarismo nas corporações? Não, eu tenho 76 anos, não só não vi, como não imaginava ver. Eu jamais imaginei que eu pudesse assistir isto que eu estou assistindo no meu país. Nós queremos um país melhor, nós queremos um país justo, igualitário, pacífico. Nós estamos vendo uma onda exatamente ao contrário. A pregação do caos, a pregação da desarmonia, a pregação do ódio entre os irmãos brasileiros é algo que eu não imaginava e acho que ninguém da minha geração, nem a de vocês, imaginava assistir. Infelizmente, eu diria a vocês com toda emoção, não é? O Brasil não merecia isso. Nós não merecíamos isso. Agora, ainda sobre isso, doutor Maris, qual que é a sua avaliação sobre esse estado de coisas que a gente está vivendo, a avaliação do senhor, e a história de uma formação bastante clara entre os bolsonaristas e entre a figura do Bolsonaro, de ver segurança pública como um inimigo a ser combatido? E aí você cria uma visão absolutamente deturpada do que seria a segurança pública e cria exatamente este policial, esse discurso na cabeça desse policial, desse inimigo a ser combatido, que hoje, no caso, é quem pensa diferente. Tem a ver isso na avaliação do senhor ou não? Eu acho que isso faz parte, eu não sei se de forma consciente ou não, isso faz parte de um plano, isso faz parte de. Há uma coerência entre todas essas colocações, inclusive essa que você fez. Há uma coerência entre elas. E essa coerência diz respeito ao desejo de implantação do caos, para que, em face do caos, a força venha recuperar, entre aspas, a paz social. Isso já ocorreu na Alemanha de Hitler, isso ocorreu na Itália de Mussolini, na Rússia de Stalin. Não é um fato novo, é novo para o Brasil. Mas no mundo nós já assistimos isso, esta pregação de uma desavença absoluta, para que depois venha-se, em nome da paz, endurecer o regime, colocar um déspota no poder que vai dirigir o país sem leis e sem a Constituição. Vai fechar as instituições e vai ser o todo-poderoso. Nós estamos diante, de novo, de uma tentativa, aqui no Brasil a primeira, que eu me lembre, embora já tivéssemos rupturas no sistema político brasileiro, Getúlio Vargas, depois dos militares de 64, nós nunca tivemos a pregação do caos. Doutor Maris, recentemente um comandante da Polícia de São Paulo teceu várias críticas, não só ao Supremo Tribunal Federal, como ao próprio governador do estado. Antes impossível e inimaginável há 10, 15 anos. Como que o senhor encarou esse tipo de declaração de um comandante da ativa da Polícia Militar do Estado de São Paulo, doutor Maris? A primeira observação que eu quero fazer, independente desta pessoa ser um comandante, ser um militar, é que uma coisa é a crítica, outra coisa é a ofensa pessoal. Eu vejo o presidente da República, eu vejo os seus seguidores não conseguindo pairar, ficar no plano da crítica. Eles partem para a ofensa, eles partem por uma ação predatória, de destruição. Agora, quando isso ocorre pela boca de um militar que não pode se manifestar, pela boca de um militar que tem que dar exemplos, alta patente,
Isso realmente é muito preocupante, é algo que precisaria, como foi, ser coibido. Esse militar teria que ser punido, como parece que foi, pelo menos já foi afastado, e é muito preocupante o exemplo, o mau exemplo que esses comandantes possam dar para aqueles da Força Pública, da Polícia Militar, que são os cabos soldados, os soldados rasos do Exército, enfim. É muito grave o que este homem fez. Sem dúvida. Doutor Maris, queria falar agora da Lei de Segurança Nacional, da revogação da Lei de Segurança Nacional, por causa de um aspecto específico que acaba resvalando no dia 7 de setembro. Que, inclusive, o jornalista Leonardo Sakamoto, ele repercutiu essa situação nessa semana. Com a revogação da LSN, houve também o veto ao artigo 359, que impede, mediante violência ou grave ameaça, livre e pacífico exercício de manifestação de partidos políticos, enfim, dando, de certa forma, um aval para que a polícia haja violentamente contra manifestantes. Qual a avaliação do senhor sobre isso? Esse problema que você coloca é também, como todos os outros que nós estamos discutindo aqui, de alta gravidade. Primeiro, um problema inusitado, sui generis. Não se discutia isso antes. As forças eram regidas pela disciplina e pela hierarquia. Agora, no entanto, quando se transporta para a lei normas saudáveis, normas salutares, necessárias, o presidente da República as veta. E as veta por quê? As veta de forma coerente. Ele não quer disciplina. Ou melhor, ele quer a disciplina imposta por ele. Ele não quer uma disciplina sequer da lei. Ele vetou esse dispositivo, ele vetou o dispositivo das fake news, enfim, ele precisa ter sempre condições, ele imagina isso, de agir de forma desabrida, sem lei, sem barreiras. Ele e seus asseclas, o que quiserem fazer. De forma que esse veto dele tem toda a coerência com a sua linha de conduta. E é lamentável, e eu espero que o Congresso Nacional derrube os dois vetos, porque eles são nocivos, eles são prejudiciais à construção, eu diria até, de um país melhor. Muito bom. Doutor Maris, o senhor acha que, na sua avaliação, por exemplo, a participação de policiais nesses atos convocados aí para 7 de setembro, atos esses tidos como antidemocráticos, previstos, um acontecer aqui em São Paulo e outro em Brasília, a participação de policiais se dá por conta de, acha que não vai ter impunidade, mesmo com o código de honra, de disciplina da polícia proibindo a participação em atos políticos ou não? Eu acho, eu não sei se você me questiona a respeito do que eles acham, eles que vão para as ruas. Isso. Eu acho que eles não têm medo. Eu acho que eles estão se sentindo seguros. Sim. O coronel deu esse mau exemplo, o presidente da República fala essas coisas, o general do Exército, um ou outro também falam isso ou aquilo. Agora, acho que eles serão punidos. Aqui em São Paulo, eu tenho certeza que eles serão punidos. Esses que desobedecerem essa determinação constitucional de não poderem participar de atos políticos. E eu quero, de novo, repetir o seguinte, não é só o policial, é o cidadão. Sim. O cidadão pode ir para as ruas, o cidadão tem direito de se manifestar, o cidadão não tem direito de pregar a violência, pregar o fechamento do Supremo Tribunal Federal, Sim. o fechamento do Congresso Nacional, a prisão de ministros do Supremo. Esse é o caos. Esta é a total desorganização que está sendo pregada oficialmente. Para isso não se tem direito nenhum. Para isso não há de se invocar, porque se fizer isso é mentira, é desonestidade, não há de se invocar norma constitucional, norma de direito, que permita que eu vá à sua porta, por exemplo, e comece a te ofender. Eu tenho liberdade de expressão. Que história de liberdade de expressão é essa? E a sua liberdade, a sua dignidade, o seu direito à sua honra pessoal, à sua família, né? Então, esse tal de liberdade, para todos os cidadãos, é algo que não pode ser utilizada, essa liberdade, além dos seus limites. E para os militares, como
muitíssima razão. Tá certo. Com isso, quero agradecer demais a participação do Dr. Antônio Cláudio Mariz de Oliveira, advogado, jurista, ex-secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo e membro da Comissão Arnes. Doutor, muito obrigada, prazer imenso falar com o senhor. Eu quero pedir desculpas pela veemência, mas é que o momento nos leva a isso, viu? Não, imagina, não tem problema, é isso. E eu me permito dizer, agradecendo vocês, que é a hora da indignação. Nós precisamos nos indignar da maneira que for. Nós não podemos ficar passivos. Muito bom. Perfeito. Muito obrigado, obrigada. doutor Mariz. Abraço. Um abraço. Um grande abraço aos dois. Obrigado. Valeu. Até mais.